Foi em 1923 que o cinema de animação se inaugurou em Portugal. Os desenhos animados foram os primeiros a ser realizados nesta área. Filmes como O Pesadelo de António Maria ou A Lenda de Miragaia são exemplos de filmes de autor que vieram impulsionar o cinema de animação português. Apesar deste precoce desenvolvimento que se deu na área devido ao aparecimento da televisão e da publicidade, foi apenas depois do 25 de Abril e com a inauguração do Cineanima que a animação portuguesa conheceu a verdadeira evolução. Nós temos um exemplo muito curioso do cinema de um estado de ditadura que foi o auge das comédias portuguesas dos anos 40 e principalmente dos anos 40, com aqueles grandes filmes portugueses que toda a gente gosta muito de ver, Patas Cantigas e tal. Portanto, aquilo era um produto do regime. Há 40 anos havia 2 ou 3 realizadores, o Artur Correia, havia mais 2 ou 3, agora não me recordo o nome, que faziam essencialmente publicidade, não faziam animação para filmes tradicionais. Depois, com o 25 de Abril e com os festivais de cinema, nomeadamente com o Cineanima, começou a existir uma nova vaga de jovens criadores com vontade de aprender e desenvolver a arte da animação. 2 anos após a Revolução dos Cravos, em 1977, é inaugurado em Espinho, pelas mãos de Vasco Granja, o Festival de Cinema de Animação Cineanima, considerado um dos marcos mais importantes na história do cinema português. Inicialmente, o festival contribuiu para a descentralização cultural portuguesa. Contudo, segundo Mário Augusto, apesar dos esforços, estamos perante uma nova centralização nacional. Todas as iniciativas que surgem nessa época tinham como intenção principal levar a cultura, levar a arte às pessoas fora dos grandes centros. E ao fazerem um festival de cinema de animação em Espinho, que fica a 20 km do Porto, já por si, ser no norte, já era de louvar e era curioso. Mas nós podemos ver que nessa altura há uma série de iniciativas e uma série de ações culturais que se desenvolvem no país, tendo como objetivo principal essa descentralização e essa vontade. Pena é que agora com as coisas tão fáceis hoje de comunicação e tão próximas umas das outras, estejamos a assistir outra vez a uma centralização da atividade cultural nos grandes centros urbanos. No plano inicial do Cineanima, constava apenas o cinema de animação. Porém, com as novas tendências de mercado e de forma a continuar funcional, Alberto Rodrigues diz que se foram criando vários workshops e masterclasses, tanto a nível de cinema de animação como de banda desenhada e de ilustração. Tudo de forma a que o Cineanima se pudesse dedicar às várias componentes desta área. Obviamente, nos últimos anos temos alargado a ponte para outro mundo que não só o da animação. Temos workshops na área de cinema de animação, normalmente com convidados internacionais, muitos deles que vêm para os júris, fazendo ou workshops ou uma masterclass, e depois temos um conjunto de workshops noutras áreas, seja na área do storyboard, que aí também é ligada à animação, mas temos também ligada à área da ilustração, ligada à área da banda desenhada. O ano passado tivemos um de animação performativa, portanto, ligando aquilo que é a animação também e aquilo que é a representação, portanto, conseguimos ao longo do tempo também evoluir para uma área que não é só o cinema de animação, mas as multifacetas que tem esta vertente da animação e dos vários públicos que frequentam o festival. Apesar deste tipo de iniciativas, Portugal continua a ser um dos países europeus que menos filmes produz, sendo que em 2008 apenas 2,5% dos filmes estreados eram produções nacionais. António Cavacas, presidente do Cineanima, vê isto como algo natural, afirmando que o Estado português não tem dado contributos estatais para as produções cinematográficas portuguesas nos últimos anos. Não há uma indústria de animação em Portugal. Há alguma produção, sobretudo com apoios estatais, há agentes já profissionais, há estúdios que vão tendo problemas de natureza comercial, muitas vezes, que sobrevivem essencialmente portanto, dos apoios que o Estado dá à produção de cinema de animação, pouco ou nada produzem fora disso, eventualmente alguma publicidade, mas que têm dificuldade em se manterem,
que eu conheço vão havendo e depois passam por períodos de letargia, se não mesmo de morte, e por lá vai o renascimento, mas não há uma produção contínua e sistemática que permita que os profissionais estejam ocupados. O ano passado, praticamente não houve produção de filmes em Portugal, porque esteve um ano e tal, quase 2 anos, os apoios do ICA, do Estado, parados, face a esta crise, tiveram tempo parados e não houve praticamente produção nacional. O cinema de animação em Portugal teve a sua época dourada até meados dos anos 80. Contudo, devido à crise nacional e à transformação e reestruturação de todo o sistema publicitário, a produção começou a diminuir. Outra razão para a diminuição das produções nacionais foi o aparecimento das multinacionais, que acabaram por esmagar as produtoras mais pequenas. Por um lado, há uma falta de tradição, mas sobretudo o mercado. Temos mercado para isso, e portanto não é difícil haver produção que se pague a si própria. Apesar de tudo, os ateliês criados pelo Cineanima, as iniciativas que lhes estão relacionadas e o impulso das novas gerações influenciaram de modo positivo o cinema de animação e vão fazendo ressurgir o filme de autor.